Fala pessoal, tudo bem? Então, essa aula aí é para a gente dar continuidade no nosso conteúdo, né? Nós estávamos falando sobre anatomia e fisiologia, já passamos por alguns sistemas, sistema digestório, sistema respiratório, e agora a gente vai lá para o sistema circulatório, ok? Então, para começar a falar do sistema circulatório, a gente vai começar a classificar os tipos de circulação. Então, a circulação ela pode ser classificada como circulação aberta ou circulação fechada. Então, quando a gente estudou os animais no ano passado, a gente viu que alguns animais eles apresentam um tipo de circulação chamada de circulação aberta, onde o sangue ele não vai ser transportado completamente aí por vasos sanguíneos, diferente da circulação fechada, onde esse transporte acontece inteiramente dentro de vasos sanguíneos. Então a gente tem um exemplo aí de um artrópode, que é um gafanhoto. Ele vai apresentar um tipo de circulação chamada de circulação aberta, né, porque ele vai cair o sangue ele vai cair em espaços dentro do corpo do animal, que a gente chama de lacunas, e do outro lado a gente tem aí a minhoca, que tem um sistema circulatório fechado, onde todo o transporte aí acontece através de vasos sanguíneos. Outra classificação que a gente pode dar para a circulação é circulação simples e circulação dupla. Essa classificação ela leva em consideração quantas vezes o sangue vai passar pelo coração a cada ciclo. Então, no primeiro exemplo aqui, a gente tem uma circulação chamada de circulação simples, onde o sangue ele vem oxigenado das brânquias, né? Passa ali pelo corpo do animal, passa só uma vez pelo coração e retorna para as brânquias. Então, uma circulação simples, a cada ciclo aí, ele vai passar só uma vez dentro do coração. Do outro lado, a gente tem uma circulação chamada de circulação dupla. Então aqui o sangue ele vai passar duas vezes pelo coração. Então se a gente partir aqui, ó, pelo lado direito, a partezinha que está em vermelho, então o sangue vem oxigenado do pulmão, ele passa para o coração. Do coração ele é enviado para os tecidos, que fazem parte do corpo. Aí lá no corpo ele vai fazer a troca gasosa, né? Ele vai voltar para o coração e do coração ele vai ser enviado para o pulmão. Então, esse sangue ele passou duas vezes. Então, esse tipo de circulação aqui é classificado como uma circulação dupla. Então, circulação simples. A cada ciclo aí, o sangue só vai passar uma vez dentro do coração. E na circulação dupla, o sangue vai passar duas vezes dentro do coração. Quando esse sangue passa duas vezes dentro do coração, ele pode dar origem a um tipo de circulação chamada como circulação incompleta ou circulação completa. Então, o que é isso? Na circulação incompleta, a gente vai dizer que dentro do coração ocorre uma mistura de sangue venoso com sangue arterial. Numa circulação completa, dentro do coração não tem essa mistura. Então, o que é esse sangue venoso e esse sangue arterial? O sangue venoso vai ser um tipo de sangue que ele vai ser menos oxigenado. E o sangue arterial, um sangue mais oxigenado. Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, no peixe, né? Ele tem uma circulação simples, então o sangue ele vai passar uma única vez dentro do coração, no ciclo. O tipo de sangue que passa aqui é só um sangue venoso, ele passa só uma vez, e como só passa venoso, dentro do coração não tem essa mistura de sangue venoso com o sangue arterial. Quando a gente pensar aqui, no caso do anfíbio, o sangue vai passar duas vezes pelo coração, então é uma circulação dupla. Só que lá dentro do coração tem uma mistura de sangue venoso com o sangue arterial. Então, como não existe uma separação aqui no coração, então vai vir uma parte de sangue arterial, uma parte de sangue venoso, e os dois vão se encontrar aqui dentro. Quando existe uma separação dentro do coração que vai impedir que esse sangue arterial e esse sangue venoso se misturem, a gente fala que essa circulação é incompleta. Agora, no caso do mamífero aqui, ó, é uma circulação dupla também, porque passa duas vezes pelo coração, só que existe uma separação aqui dentro do coração. Então, de um lado só passa sangue arterial, do outro lado só passa sangue venoso. Então, como não existe uma mistura dentro do coração de sangue venoso com sangue arterial, a gente fala que essa circulação então é completa. Então, o peixinho aqui, ó, circulação simples, porque só passa uma vez. No anfíbio, uma circulação dupla e incompleta, porque dentro do coração, onde o sangue passa duas vezes, ocorre uma mistura de sangue venoso com sangue arterial. E aqui do outro lado, no mamífero, também uma circulação dupla, porque passa duas vezes, porém, essa circulação é chamada de completa, porque lá dentro do coração, o sangue venoso não se mistura com o sangue arterial. Então,
os tipos de vasos sanguíneos que a gente pode encontrar aí. A gente pode ter as veias, as artérias e os capilares. Então, as veias vão ser os vasos sanguíneos que vão ser responsáveis por transportar o sangue dos tecidos para o coração. Então, como ele vem aí num fluxo um pouquinho mais lento, com menos pressão, as suas paredes são mais finas do que as paredes das artérias. Nessas veias aqui a gente vai encontrar as válvulas. Essas válvulas, elas existem nas veias, que é para evitar o refluxo sanguíneo. Então, o que isso significa? Que evita que o sangue volte nessa veia. Porque como o sangue ele passa sem pressão, ele passa um pouco mais lento. Ele poderia voltar pela veia. Então, para evitar esse refluxo sanguíneo, as veias vão apresentar as válvulas que vão impedir isso daí, tá? Então, lembrando, as veias levam o sangue que vem das partes do corpo, dos tecidos, para o coração, diferente das artérias, tá? As artérias, elas vão levar o sangue do coração para os tecidos. Então, quando você sente um pulsar aí, por exemplo, no seu pescoço, isso que está pulsando é uma artéria. O sangue que passa ali, ele passa com mais pressão. Como ele passa com mais pressão, o vaso sanguíneo que vai transportar esse sangue, ele tem que ser um vaso um pouquinho mais grossinho, ele tem que ser um pouquinho mais espesso. Então, as artérias são mais espessas do que as veias. E como o sangue passa com uma pressão maior na artéria não existem essas válvulas aí para evitar o refluxo sanguíneo. Então, as artérias vão levar o sangue do coração para os tecidos, não vão apresentar as válvulas, e o sangue que passar aí, ele vai passar numa velocidade maior, numa pressão maior, por isso que elas são mais espessas do que as veias. E o último vaso que a gente vai ver são os capilares. Os capilares são os vasos sanguíneos mais fininhos, né? São eles que vão irrigar os tecidos. Então, ele vai fornecer aí para os tecidos o oxigênio necessário para que eles possam funcionar direitinho. Então, voltando ali, as veias são mais fininhas do que as artérias. Então, as veias levam o sangue dos tecidos para o coração. As artérias são mais espessas, levam o sangue do coração para os tecidos. Só toma cuidado para não achar que assim, sangue venoso só passa por veia, sangue arterial só passa por artéria. Isso não é verdade. Dentro de uma veia pode passar tanto o sangue venoso quanto o sangue arterial, e dentro de uma artéria também pode passar tanto o sangue venoso quanto o sangue arterial. Mas o que é esse tal desse sangue venoso e esse sangue arterial? Então, o sangue arterial vai ser o sangue que vai ser rico em oxigênio, ele tem uma coloração mais viva. O sangue venoso, ele vai ser rico em gás carbônico. Então, ele tem uma coloração um pouco mais escura. Geralmente, quando a gente vai representar isso nos livros, a gente costuma pintar o sangue arterial de vermelho e o sangue venoso de azul, tá? Então, o sangue arterial é rico em oxigênio, pobre em gás carbônico. O sangue venoso é o contrário. Ele é rico em gás carbônico e pobre em oxigênio. Relembrando, tanto o sangue arterial quanto o sangue venoso podem passar por veias ou por artérias, ok? Do que esse sangue vai ser composto? O sangue ele é dividido no que a gente chama de parte figurada ou parte sólida do sangue e a parte líquida. O que vai ser essa parte líquida do sangue? Vai ser o plasma. Então, se você olhar aí no desenho, ele está mostrando que 60% do nosso sangue aí é essa porção líquida, é esse plasma aí que tem uma coloração um pouco amarelada. Nesse plasma ficam mergulhadas as células que fazem parte da composição figurada do sangue, é a parte sólida do sangue, ok? Então, se você observar aí, ó, você tem aqui uma amostra, que seria uma amostra de sangue. Essa parte mais amareladinha aqui seria o plasma, e nesse plasma estão mergulhados elementos figurados aí, que são as células que compõem o nosso sangue. Quais são essas células que compõem? A primeira delas aí são as hemácias, ou que o pessoal chama popularmente de glóbulos vermelhos. E tem um nome mais requintado aí também, que é eritrócito. Então, hemácia, glóbulo vermelho ou eritrócito se refere ao mesmo tipo de célula. Essas hemácias aí, elas têm uma proteína, que é a hemoglobina, que é o que vai dar a coloração para elas, essa coloração avermelhada. E a função aí dessas hemácias junto com a hemoglobina é fazer exatamente
o transporte dos gases. Lembrando que assim, as hemácias, com a sua hemoglobina aí, elas têm uma afinidade com o oxigênio e com o gás carbônico. Então elas conseguem se ligar ao oxigênio e ao gás carbônico. Só que assim, a gente fala que é uma ligação instável. Então ela segura ali o oxigênio e o gás carbônico, transporta até onde ele tem que ser transportado e solta isso daí. Só que existe uma afinidade muito maior com o monóxido de carbono. Então, quando uma hemoglobina está presente na hemácia, se liga ao monóxido de carbono, ela vai fazer uma ligação estável, e aí a partir desse momento ela não quer soltar ele mais. Então, isso faz com que aquela hemácia, né, aquela hemoglobina presente na hemácia, se torne inútil, porque ela não consegue mais transportar o oxigênio. E aí isso pode levar a um quadro de asfixia. Outro tipo de célula que a gente encontra aí no nosso sangue são os chamados de leucócitos. Pode chamar de leucócitos ou glóbulos brancos. Existem vários tipos de glóbulos brancos aí. Então, a gente tem os linfócitos, os monócitos, eosinófilos, basófilos e neutrófilos. Então, a gente diz que os leucócitos, né, os glóbulos brancos, leuco quer dizer branco, né, está associado aos mecanismos de defesa do nosso organismo. Então, quando um agente estranho, um agente patogênico, alguma coisa que pode causar uma doença, uma bactéria, um vírus, uma toxina qualquer, ela entra no seu corpo, quem vai ser responsável por te proteger aí são esses leucócitos. Aí cada um vai agir de uma maneira diferente, né? Você tem a produção de anticorpos e tal. Então eles são responsáveis por proteger o nosso organismo. E o último tipo de célula que a gente vai ver aí, na verdade, são fragmentos de células. São pedaços de células que são as chamadas de plaquetas. Então, essas plaquetas, elas estão associadas com a coagulação do sangue. O que é essa coagulação? Então, por exemplo, vamos imaginar que você fez um corte aí. Quando você se cortar, o sangue vai sair, só que a ideia é que ele pare de sair. A gente fala que esse sangue tem que coagular. Então, na hora que esse sangue coagula, ele vai parar de escorrer. Então, o sangue ele tem que coagular quando o seu tecido sofre uma lesão. Se ele coagular sem ter tido essa lesão, ou seja, se ele coagular dentro de você, isso não vai ser legal. Vai formar uns trombos aí e não vai permitir a passagem correta do sangue no seu corpo. Então, para poder fazer com que essas plaquetas formem esses aglomerados, que façam essa coagulação do sangue, para poder fazer com que isso seja eficiente, é preciso fazer uma cascata de reações, porque senão o sangue coagularia de uma maneira qualquer dentro de você. Então, para poder desencadear essa cascata de coagulação, alguns fatores têm que ser ativados. Então, a primeira coisa que tem que acontecer, tem que ter uma lesão no tecido. Então, você machuca lá um tecido, né? Machuca uma parte do seu corpo, e aí isso vai dar um sinal. Esse sinal vai alertar o seu corpo de que alguma coisa está errada, que está vazando um sangue ali, você precisa fazer com que esse sangue pare de vazar, você precisa fazer com que esse sangue coagule. Então, essa lesão aí vai desencadear um efeito onde o seu corpo vai liberar uma substância chamada tromboplastina. Essa tromboplastina, ela vai fazer com que uma substância chamada protrombina, que é produzida no seu fígado, seja transformada em trombina. Peraí, me perdi, professor, vamos de novo? Então vamos de novo. Então a pessoa vai lesionar um tecido, ela vai se machucar. Essa lesão vai fazer com que o seu corpo libere uma substância chamada tromboplastina. Essa tromboplastina, ela vai reagir com uma outra substância que o seu fígado produz. Essa substância é chamada protrombina. Então, o seu fígado produz lá a protrombina, bonitinho. Só que para essa protrombina ser transformada em trombina, você precisa de algumas coisas. Você precisa de uma ativação. Então, a primeira coisa que você vai precisar é dessa tromboplastina, que só vai ser liberada no caso de você ter uma lesão aí. Você se cortou, se machucou, alguma coisa. E aí sim, essa tromboplastina vai ser liberada no seu corpo. A partir do momento que elas interagirem entre si, junto com o cálcio, o que vai acontecer? Essa protrombina vai ser transformada numa substância chamada trombina. Essa trombina vai reagir com uma substância chamada fibrinogênio, que também está presente lá no seu plasma, e aí sim vai produzir o que a gente chama de fibrina. A partir do momento que produziu a fibrina, aí sim vai formar esse coágulo. Então, lembrando, para que tenha toda essa cascata, você precisa ter um sinal ali. Porque se você ficar formando coágulo à toa, esse coágulo pode ser formado dentro do seu vaso sanguíneo.
E aí isso não vai ser legal. Então, para você poder chegar até aqui na fibrina e liberar aí a produção do coágulo, tem que desencadear todas essas reações. E aí, a partir do momento que você liberar a fibrina, né, esse sangue vai coagular, as plaquetas vão se juntar ali e não vão deixar com que esse sangue continue escorrendo, aí, continue saindo do seu corpo, ok? Então, machuca um tecido, esse tecido libera tromboplastina, que vai interagir com uma substância que está presente no seu plasma, que foi produzida pelo fígado, chamada de protrombina. A interação entre tromboplastina e protrombina produz uma substância chamada trombina. Essa trombina tem que interagir com o fibrinogênio, que também está presente no seu plasma, e aí sim produz a fibrina, que vai dar origem ao coágulo, que vai fazer com que o seu sangue coagule aí, ok? Agora o coração, né? Então, como a gente está falando de anatomia humana, a gente vai tratar só do tipo de coração humano. A gente, quando estudou os animais, a gente viu os diferentes tipos de coração, mas aqui para o nosso a gente vai fazer uma coisinha voltada só para o humano. Então, o nosso coração, ele apresenta 4 cavidades, né? Então, a gente tem aqui o átrio direito, o átrio esquerdo, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Então, lembre que toda vez que você for fazer uma análise de uma imagem de coração, você está sempre vendo uma pessoa de frente para você, tá? Então, aqui desse lado, aqui, ó, a gente tem o átrio direito, átrio esquerdo. Depois embaixo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Então, são 4 cavidades. Além dessas 4 cavidades aí, a gente vai ter as válvulas bicúspide e tricúspide, que elas vão abrir e fechar de acordo com a contração e o relaxamento do coração, tá? Para poder deixar o sangue entrar ou jogar o sangue para fora. E a gente tem os vasos sanguíneos aí, os principais vasos sanguíneos ligados ao coração. Então, aqui do lado esquerdo, o que a gente vai observar? A gente vai ter, trazendo o sangue para o coração, no átrio esquerdo aqui, as veias pulmonares. Tirando o sangue do coração, do lado esquerdo também, a gente vai ter a artéria aorta. Lá do outro lado, a gente vai ter, trazendo o sangue para o coração, a veia cava superior e a veia cava inferior. Então, a superior traz a parte de cima do seu corpo e a inferior da parte de baixo do seu corpo. E tirando o sangue do coração, a artéria pulmonar. Então, o que vai acontecer aqui? Imagina que você acabou de oxigenar o seu corpo. Você inspirou aí, né? Então, o sangue que está vindo do seu pulmão é um sangue oxigenado, é um sangue arterial. Esse sangue arterial, ele vai ser enviado para o seu coração através das veias pulmonares, vai entrar aqui no átrio esquerdo, vai descer para o seu ventrículo esquerdo e vai sair do seu coração para ir em direção aos seus tecidos, para oxigenar os seus tecidos, pela sua artéria aorta. Então, do lado esquerdo do seu coração, todo ele, só vai passar sangue arterial, tá? Então, vamos de novo. O sangue arterial vem dos pulmões para o coração pelas veias pulmonares, entra aqui no átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, desce para o ventrículo esquerdo e vai sair pela artéria aorta em direção aos tecidos do seu corpo. Então, aqui tudo sangue arterial. Aí, beleza. Foi lá para os tecidos, deixou o oxigênio. Ele vai voltar para o coração, porque lembra que a nossa circulação é dupla, né? Então, ele vai passar uma vez de um lado, outra vez do outro. Ele vai voltar para o coração como um sangue venoso. Esse sangue venoso, se ele vier da parte superior do seu corpo, ele vai entrar no seu átrio direito através da veia cava superior. E se ele vier da parte inferior do seu corpo, ele vai entrar através da veia cava inferior. Então, desse lado aqui, pela veia cava, está entrando um sangue venoso no seu átrio direito. Esse sangue vai descer para o ventrículo direito e ele vai sair do coração em direção ao pulmão por uma artéria pulmonar. Desse lado direito aqui, só passa sangue venoso. Então, lembra que eu falei lá atrás? Ó, cuidado! Não é porque é artéria que só passa sangue arterial, não é porque é veia que só passa sangue venoso. Então, aqui, ó, nas veias pulmonares e na artéria aorta, você vai ter presença de sangue arterial, porque ele acabou de vir do seu pulmão oxigenado. Na veia cava superior e inferior e na artéria pulmonar, você vai ter sangue venoso, porque esse sangue ele já deixou lá todo o oxigênio, ele está indo em direção ao seu pulmão para deixar esse gás carbônico lá.
e poder fazer a troca gasosa, que a gente chama de hematose lá no seu pulmão, tá? Agora aqui, ó, a gente tem o que acontece aí. Então, tudo aquilo que eu expliquei, ó, você vai ver aqui, ó. O sangue arterial entrando aqui pelo átrio esquerdo, ele desce, saindo aqui em direção à sua artéria aorta, vai para os seus tecidos, e ele vai voltar aqui, ó, pela veia cava inferior e pela veia cava superior. Ele entra, passa pela válvula aqui, e aí ele sai pela artéria pulmonar. Esse movimento que a gente está vendo aqui, ó, então o coração ele contrai e ele relaxa, contrai e relaxa. Isso é chamado de sístole e diástole. Então, o movimento de contração do sangue recebe o nome de sístole. Então, ele contrai, na hora que ele contrai, ele joga o sangue para fora. Ó, contraiu, foi para fora, de novo. Contraiu, foi para fora. Na hora que ele relaxa, que é a diástole, o sangue entra nele. Então, sístole, contração do coração, o sangue sai do coração. Diástole, relaxamento do coração, o sangue entra nele. Ok, pessoal? Então, por hoje a gente termina aqui. Bons estudos, e é isso aí.